Olá, seja bem-vindo ao Intel Excel. A aula de hoje é para você que tem um arquivo que está demorando tanto quanto o meu para abrir. E isso pode acontecer por vários motivos, seja por fórmulas, excesso de imagens, formatação, ou porque você está usando o seu Excel como um banco de dados. E é esse último motivo que a gente vai tratar nessa aula. Veja que ele abriu, ele deve ter demorado de 10 a 20 segundos para concluir a abertura do arquivo. E a gente vê aqui de cara que tem um relatório de vendas com 1.607 linhas dentro dele. Olha só quantos dados tem aqui. E é esse o motivo do arquivo ser tão grande, 68 megas, e ter demorado tanto para abrir. Mas qual é o problema de ter um arquivo grande? Primeiro, demora. Depois, se você executar muitos cálculos e análises dentro desse arquivo, vai ser um processo mais lento e seu Excel pode parar de responder várias vezes, que é o que acontece comigo no dia a dia. Então, aqui a gente tem várias tabelas dinâmicas. A gente tem um dashboard analítico dos dados que estão aqui nessa planilha. E só adiantando, nossa próxima aula vai ser como fazer um dashboard analítico. Mas vamos começar primeiro com a armazenagem dos dados. O Excel ele não foi feito para armazenar uma grande quantidade de dados. Você pode fazer isso, eu estou fazendo aqui agora, mas tem consequências. Uma delas é essa que a gente acabou de ver, da lentidão. A outra é que eu posso vir aqui e simplesmente apagar um número e prejudicar a integridade do meu banco de dados, porque isso daqui nada mais é do que um banco de dados. Ele não tem análise, não tem fórmula, não tem nada. Ele só serve como base para as minhas tabelas e para o meu dashboard. Profissionalmente, em uma grande empresa, apesar de que isso tem exceções, normalmente eles usam banco de dados em SQL, Oracle, mas mesmo em grandes empresas, isso daqui, esse cenário, é muito visto. Por quê? Isso daqui dá liberdade para o analista que estiver analisando poder modificar e não depender da TI da empresa. Ou então, por falta de conhecimento mesmo, ele faz isso. Então, vamos ver uma forma de ainda ter essa liberdade de manusear dados sem precisar de um banco de dados profissional, sem a necessidade de ter um analista de DBA. E a gente vai fazer isso utilizando o Access, que é um banco de dados que é da Microsoft e tem total conexão com o Excel. Então, vamos abri-lo. E a gente vai criar um banco de dados do desktop em branco. Ele vai me falar aqui um caminho. Eu vou escolher o mesmo caminho da minha planilha, não necessariamente precisa ser o mesmo, você pode colocar qualquer um. E ele vai chamar Banco de Dados Acme, que é o nome fictício dessa empresa. Vamos criar. Eu vou vir aqui em Dados Externos, no Access, e vou escolher esse Excel daqui do grupo Importar e Vincular. Veja que tem esse outro Excel com uma setinha para baixo. Isso daqui exporta para o Excel, está no grupo Exportar. Vamos importar e eu vou procurar o arquivo. Eu vou escolher a primeira opção, importar os dados de origem para uma nova tabela do banco de dados atual, e vou apertar OK. Ele vai mostrar todas as planilhas que tem naquele Excel que a gente tem aberto aqui. Então, ele vai mostrar o dashboard, mas não vai aparecer os gráficos, os dados, que são as tabelas dinâmicas, a meta, que tem aqui uma planilha de meta, tabela de preço, mas a gente quer importar só o BD. Mas tá vendo que tem alguns lixos aqui? Tem esses espaços em brancos, essa linha daqui. Então, eu aconselho que o dado que estiver sendo puxado para o Access seja trabalhado pelo menos para ter só um cabeçalho, que é a partir daqui da linha 7, e os dados aqui para baixo. Então, eu vou fazer essa limpeza primeiro. Eu vou cancelar, vou vir aqui na minha planilha e vou apagar tudo isso daqui. Eu vou salvar. Até para salvar demora com essa quantidade de dados. Vou voltar para o Access e vou voltar a importar esse Excel. A planilha ABD está certinho, com cabeçalhos aqui em cima e depois só tem dados. Vamos avançar. E apareceu esse aviso daqui, que na verdade é um erro e vai impedir que a gente importe os dados. Ele está falando que a primeira linha contém alguns dados que não podem ser utilizados como nome válido do Access. O que isso quer dizer? Essa primeira coluna daqui, ela está em branco e ela não tem um nome aqui no cabeçalho. E podem ter outras linhas aqui no final também. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou garantir que meu banco de dados seja íntegro, que tenha só os dados que eu quero, que são esses aqui, que estão populados todos em conjunto. E essas linhas em branco eu tenho que sumir com elas. Então, vamos cancelar lá de novo. Esses erros foram propositais, porque eles podem acontecer com vocês também. Então, vou cancelar, voltar lá, vou apagar essa primeira linha em branco. Eu vou selecionar o L, apertar Ctrl Shift para a direita, mais para a direita, pronto.
Eu quero apagar tudo isso, então eu vou limpar tudo. Pronto, agora nenhuma dessas colunas aqui tem algum dado que não tenha cabeçalho, que esteja totalmente em branco. A gente tem um banco de dados agora que dá para importar no Access. Vamos salvar. Vai demorar, porque está muito grande. Porque o Excel não serve para armazenar dados. Porque o Excel não é um banco de dados. Vamos voltar para o Access. Importar Excel. Dashboard. BD. A gente não tem mais nenhuma linha aqui. E nem aqui no final. Vamos avançar. Nenhum erro. Vou falar que a minha primeira linha contém cabeçalhos. Caso contrário, ela seria tratada como dado. Avançar. E aqui que a gente vai configurar cada campo do nosso relatório. Nós temos aqui o campo data. E o tipo de dados dele é data. O mês, que também é uma data. O ano. O produto, que é um texto curto. Texto curto. Isso é uma moeda, preço unitário, sim. Também é uma moeda. A quantidade é duplo. Eu posso colocar ele como inteiro, para ser só número. O lote do produto é um texto curto, ok. O vendedor também. E o estado também. Vamos avançar. E ele vai me dar a opção aqui de colocar uma chave primária. Isso serve para gerar mais integridade para o seu banco de dados. Ou seja, não vai ter duas chaves com o número 1. Essa linha daqui, ela é única no seu banco de dados. Já a segunda linha, mesmo que ela seja igual à primeira, ela vai ser o número 2. Ou você pode escolher sem chave primária. Para não complicar, vamos colocar sem chave primária. Esse é o nome da tabela, vamos deixar BD mesmo, e eu vou concluir. A importação foi concluída. E vou dar 2 cliques aqui no BD, que é o nosso banco de dados, só para conferir se os dados estão certinhos. Bom, parece que está tudo aqui. Tem 1.600.000 linhas, que é o que tinha lá no nosso banco de dados. E quando dá erro, quando ele não consegue importar alguma coisa, aparece um novo banco de dados aqui falando dos erros que deram. Então, como não apareceu, importou tudo certo. Agora nós vamos fechar esse banco de dados, nem precisa salvar, ele salva automático. E voltar lá para o dashboard. Eu vou apagar essa planilha aqui, porque eu não preciso dela mais. Vou salvar, só para diminuir o nosso arquivo. Agora ele tem 1 mega e a gente já consegue mandar ele por e-mail, já consegue trabalhar com ele em uma rapidez melhor. Vamos supor que você queira criar um novo gráfico aqui e você precisa conectar o banco de dados em Access que você acabou de criar. Como que você vai fazer? Você vai inserir uma tabela dinâmica e vai usar uma fonte de dados externa. Vai escolher essa conexão, procurar mais e vai na pasta que você colocou o banco de dados. Selecione ele e clique em abrir. A gente está simplesmente criando uma tabela dinâmica conectada ao banco de dados. Está vendo que tem todos os campos aqui e ele já puxou tudo lá do banco de dados. Então agora a gente pode fazer a análise que a gente quiser com um arquivo menor do que o anteriormente e mais estável. E não tem diferença nenhuma de ter uma planilha aqui e ter uma planilha no banco de dados. Ela funciona da mesma forma. Lembrando que o nosso principal objetivo aqui é proporcionar estabilidade para o Excel e não tratá-lo como um software de banco de dados, de armazenamento de informações, mas sim como um software analítico, onde você monta relatórios e analisa eles, como a gente está fazendo aqui. Essa é a forma que eu utilizo. Se você também utilizar alguma outra forma, coloca aqui no comentário para a gente poder aprender também. E fique ligado nos próximos vídeos do Intel Excel, que a gente vai falar de dashboard analítico. Tchau, tchau!